As Escrituras Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro histórico de Ruth, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22, completa e com rodapé da Bíblia Católica. O contexto da palavra: em busca da sobrevivência. Versículo 1. No tempo em que os juízes governavam, houve um período de fome no país. Por isso, um homem de Belém de Judá imigrou para os campos de Moabe, e com a mulher e os 2 filhos. Versículo 2. O homem se chamava Elimeleque, a mulher chamava Noemi, e os 2 filhos, Maalon e Quelion, e era do vale de Efrata, de Belém de Judá. E eles chegaram aos campos de Moabe, e aí ficaram morando ali. Versículo 2. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou só com os 2 filhos, viúva. Versículo 4. Eles se casaram com as moças moabitas. Um se casou com Orfa, e o outro casou com Ruth. E aí ficaram por uns 10 anos ali. Versículo 5. Maalon e Quilion morreram, os 2 filhos de Noemi. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido, viúva. Contexto da palavra: comprometer-se com os pobres. Versículo 6. Noemi resolveu voltar dos campos de Moabe, junto com as 2 noras, pois ficou sabendo que Javé tinha abençoado seu povo, dando eles pão. Versículo 7. E ela com as noras saiu do lugar onde tinha morado, e se pôs ao caminho para voltar à terra de Judá. Versículo 8. No caminho, Noemi perguntou às noras: por que vocês não voltam para a casa de sua mãe? Que Javé trata vocês com a mesma bondade que vocês tiveram com meus filhos e comigo. Versículo 9. Javé faça cada uma de vocês encontrar marido e viver feliz. Noemi beijou as noras e elas começaram a chorar alto, dizendo, versículo 10, de jeito nenhum, nós vamos com você, com a senhora, ou minha sogra, para o seu povo. Versículo 11. Noemi insistiu: não, voltem, minhas filhas, porque vocês querem ir comigo. Por quê? Vão ficar esperando até que eu tenha mais filhos, para vocês se casar com eles? Versículo 12. Volte, minhas filhas, porque eu estou velha demais para me casar outra vez. Mesmo que eu tivesse esperança, me casasse essa noite e tivesse filhos. Versículo 13. Será que vocês, minha nora, deixaria de casar
esperando os meninos crescer? Não, minhas filhas. Minha sorte é mais amarga que a sorte de vocês. Por quê? Ué, a mão de Javé está contra mim. Versículo 14. E elas começaram de novo a chorar. E depois Orfa se despediu da sua sogra e voltou para o seu povo. E Ruth, porém, ficou com Noemi, a sua sogra. Versículo 15. Então Noemi, ela disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e os seus deuses. Deuses aqui é a imagem escultura. Volte você também, minha nora, com ela. Versículo 16. Ruth respondeu: não insista comigo. Não vou voltar e nem vou deixar a senhora. Onde a senhora for, eu também irei, minha sogra. Onde a senhora viver, eu também viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Pai eterno será o meu Pai também. Onde a senhora morrer, eu também morrerei, e serei sepultada. Somente a morte nos poderá separar da senhora. E se eu fizer o contrário, que Javé me castigue. Versículo 18. Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela e não insistiu mais. Versículo 19. Puseram-se ao caminho e chegaram a Belém de Judá. Logo que entraram na cidade, todo mundo se alvoroçou e as mulheres comentavam: ah, não é esta Noemi? Versículo 20. Mas Noemi corrigia: não me chama de Noemi, me chame de Mara. Por quê? O Todo-Poderoso encheu de amargura. Versículo 21. O Todo-Poderoso aqui é o Pai Eterno, o Yahweh. Versículo 21. Parte com as mãos cheias. Eu parti com as mãos cheias, e Javé me traz de volta, de mão vazia. E não me chama de Noemi, porque Javé está contra mim, e o Todo-Poderoso me tornou infeliz. Versículo 22 para terminar. E foi assim que Noemi voltou dos campos de Moabe, junto com sua nora Ruth, a Moabita, e chegaram a Belém quando estava começando a colheita da cevada. Este foi o livro histórico de Ruth, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. As Escrituras é Sagrada Edição Pastoral Católica. O rodapé do capítulo 1 de Ruth, do versículo 1 até o versículo 22. Da tradução pastoral católica. Está escrito assim, do versículo 1, versículo 5. O livro de Ruth se abre com o drama dos pobres, forçado pela carestia e a fome. O povo tem que deixar a própria terra e migrar para outros lugares, buscando maneira de sobreviver. Mas a drama continua, a família
é atingida pela desgraça e só resta 3 mulheres indefesas. O versículo 6 e o versículo 22, para terminar, está escrito assim: no auge da desgraça e da desiludido da terra para onde migrou, o povo pobre decide voltar para a terra natal e aí lutar pela sobrevivência. Isto é um verdadeiro ato de fé. Por quê? Nada ele dá a certeza ou a garantia do Egito. Quem está disposto a se solidarizar com tal povo? A atitude de Ruth é um comportamento de todos. Aquele que estão dispostos a deixar a sua segurança para comprometer com o povo pobre, que nada mais tem, a não ser a esperança que nasce da fé. O Pai Eterno do Êxodo vai se aliar com os pobres e oprimidos para herdar a liberdade e a vida. Este foi o comentário do rodapé do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22 do livro histórico de Ruth. As escrituras são sagrada, edição pastoral católica do Antigo Testamento. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livra nós de todos os maus. Dá sabedoria e entendimento para entender a Tua palavra do jeito que está escrito. Para que nós não ficamos somente por ler e por ouvir, mas que nós venhamos obedecer essas palavras do Pai Eterno do jeito que está escrito, gravando elas dentro do coração, para que nós meditamos nela dia e noite, para através de nós crer nessas palavras do Eterno, nós temos a vida eterna. Através do Evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 39. Examinai as Escrituras, porque dela que nós temos a vida eterna. Sem ela, nós não temos a vida eterna. Sem obedecer essas palavras do Eterno, nós não temos vida eterna. Para poder ter vida eterna, precisamos examinar as Escrituras, porque é ela que ensina o caminho para a vida eterna. Boa noite para todos, fiquem na paz. Até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno. E se Ele quiser. Shalom para todos.